Olá, seja muito bem-vindo à nossa edição do Band Placar com oferecimento BandBet desta quarta-feira, dia de Libertadores para os brasileiros. A gente já falou um pouquinho do Bahia em outra edição do Band Placar e agora a gente fala do Botafogo, que tenta melhorar o retrospecto na temporada, Berna. São 5 derrotas seguidas, misturando estadual, Brasileirão, e agora tenta deixar de lado esse retrospecto e vai para a fase preliminar da Libertadores contra o Nacional Potosí, numa altitude de mais de 4.000 metros. E aí o Botafogo pensou numa estratégia, Berna, já que é muito alto. Vou mandar alguns jogadores mais jovens uma semana de antecedência para eles já se prepararem e sentirem a altitude. E o resto do time foi nos últimos dias para lá também. O Botafogo, como você disse, vem de 5 derrotas seguidas e perdeu 3 clássicos no meio do caminho. Perdeu para o Vasco, para o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro e pelo Flamengo, né, no Campeonato Carioca, sendo eliminado da competição estadual. E tem vários problemas para esse jogo, né? O Alan, que se machucou no início da partida contra o Fluminense, na quinta-feira passada, está fora. Sim. O Danilo se machucou no mesmo jogo, no finalzinho, no último lance, né, numa falta que ele cobrou na trave, saiu, entrou contra o Flamengo, saiu e está fora do jogo de hoje. Então o Botafogo perde a sua dupla de volantes para esse confronto dificílimo diante do Nacional Potosí. A gente vai chegar lá. Então o técnico Martim Anselmi deve armar um time com uma linha de 3 zagueiros, não necessariamente defensores de ofício, mas essa linha, essa disposição tática defensivamente. Com o Matheus Ponte, que é um lateral direito improvisado, Bastos, que sentiu dores na panturrilha no jogo contra o Flamengo, mas deve ir para o jogo, e o Alexander Barbosa também. Quem me parece que vai perder a posição é o goleiro Neto, que está saindo um belo de um frangueiro. Tá falhando demais. Muito, muito. Então o Léo Link, ex-jogador do Atlético Paranaense, numa dessas vira titular do time do Botafogo, que vai jogar com 2 alas. E o Léo Link está na lista dos que já foram antecipadamente. Foi, exatamente. Ele foi antecipadamente, né? O Botafogo foi para Sucre, que ficaria 2.800 metros acima do nível do mar, e depois eles embarcam para Potosí, né? E assim, é um terror jogar lá, porque a gente fala de La Paz e é um problema, de fato. Sim. La Paz é muito complicado. Fica a 3.600 metros acima do nível do mar. Potosí fica a 4.000. É um absurdo. É só um pouquinho mais baixo do que El Alto, onde o Brasil jogou contra a Bolívia, né, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então é muito complicado, né? Completando a escalação do time do Botafogo, deve ter Montoro, Jordan Barreira e lá na frente, talvez o Matheus Martins, que foi titular contra o Flamengo. A questão contra o Potosí é sobreviver na altitude. O time do Nacional é bom tecnicamente? Não. Mas tem um jogo muito forçado nas laterais, tá? Joga com 3 zagueiros também. Pelo lado direito atua o ala Baldomar e pelo lado esquerdo Torrico. O centroavante é o Álvares. Então você vai ver nesse jogo, obrigatoriamente, time do Nacional Potosí cruzando muitas bolas, contando com os apoios desses 2 caras. Repito, Baldomar pelo lado direito, Torrico pelo lado esquerdo. São os 2 caras que serão a força motriz desse time do Nacional Potosí. Então o Botafogo deveria ou deve fazer daqui a pouco uma linha de 5 jogadores, sim, ficar mais fechadinho e especular ali em contra-ataques. A BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Inclusive, Isa, deixa eu checar aqui. Sim, senhor, com super odds. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima. Ou então, digite no seu browser esse endereço aqui embaixo, bandbet.bet.br. E aí você tem aqui em principais escolhas na capa do site, Nacional Potosí e Botafogo, jogo na Bolívia, daqui a pouco às 9h30 da noite no horário de Brasília. Resultado final, Botafogo vencendo por 2-1, placar exato, tá? Pagando 3,23 contra 3,05 na média do mercado para cada real apostado. Eu acredito no Botafogo. Acho que o Botafogo ganha esse jogo. O glorioso, o alvinegro da estrela solitária, desafiando o Potosí a mais de 4.000 metros
de altura. Vamos continuar falando da Libertadores da América, porque tem jogo bom. 2 times tradicionais da América do Sul. Mais um jogo da segunda fase, dessa fase preliminar da Libertadores, entre Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júnior. Essa partida dessa semana é disputada no Equador e o Barcelona vai para o seu primeiro jogo oficial na temporada, Berno. Em compensação, o Argentinos Júnior não só venceu, mas venceu o River Plate no último jogo do campeonato argentino. River Plate está mal demais, né? Essa Pois segunda passagem do Marcelo Gallardo à frente dos milionários é um desastre, né? Mas vamos focar no jogo entre Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júnior. Essa partida, como você disse, será disputada em Guayaquil, ou seja, o nível do mar, no estádio Monumental, onde o time do Barcelona é muito forte. E tem alguns jogadores importantes ali, né? Principalmente esse cara aqui que aparece na imagem, Dario Pipa Benedetto, argentino de 35 anos de idade, centroavante, foi do Boca Juniors. Fez careta contra o Palmeiras. É ele mesmo. Ainda está na estrada, né? Foi enganar, ele vem enganando ultimamente só. Foi enganar agora no Equador, é a contratação do Barcelona de Guayaquil para esta temporada, né? Jogando ali, claro, como centroavante, mas o atacante bom é o Parrales, que joga mais pelo lado direito. Esse cara é bom. Foi artilheiro do Barcelona de Guayaquil no Campeonato Equatoriano do ano passado, quando a equipe ficou na segunda colocação, perdendo o título para o Independiente Del Valle. Então, Parrales, Benedetto e Vidalba formam o ataque da equipe de Guayaquil. Eu vou destacar aqui o Coroço também, que é o meio-campista, bom de bola, o jogador mais ofensivo, né, o meio-campista um pouco mais ofensivo, o Carabalí, lateral esquerdo, já com passagem pela seleção equatoriana, contra o Argentinos Júnior, que fez uma ótima apertura no ano passado, né? Começa mais uma vez o apertura agora, né? Abrindo a temporada do futebol argentino, ganhando do River Plate com o gol do centroavante Lopes Munhoz, né? 1-0 sobre os milionários. E é um time que vai ao Equador sob o comando do técnico Nicolás Diez. O ponto forte desse Argentino Júnior é justamente a defesa, composta por Lozano na lateral direita, Álvares, Godoy e Coronel na lateral esquerda. Tem Lescano no meio de campo e o já citado Lopes Munhoz como o artilheiro. Então vai ser um jogo equilibrado esse entre Barcelona, embora o Barcelona tenha o favoritismo. Barcelona, que é o time de maior torcida no Equador, certamente o Monumental estará lotado para esta partida que começa às 9h30 da noite, portanto daqui a pouco, no horário de Brasília. A BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço aqui embaixo, bandbet.bet.br. Você acessa a capa do site. E aí é o seguinte, ó, você vai nessa bolinha aqui, tá vendo? Ó, no lado esquerdo, aqui embaixo, botão esporte. Depois você vai em competições e aí você tem o mercado para os jogos da Libertadores. Nessa aba aqui, clubes internacionais, tem lá a Copa Libertadores. E a gente tem aqui o mercado para o jogo do Botafogo contra o Nacional Potosí, né? E a partida entre Barcelona de Guayaquil e Argentinos Júnior. Como eu falei, muito equilíbrio. Tá bem equilibrado as odds. 2,66 para o Barcelona e 2,67 para o Argentinos Júnior. Quase igual. O empate pagando 3,04. Mas eu acho que o Barcelona ganha esse jogo. Tá bom. Eu acho que o Barcelona ganha esse jogo. Acho que o fator campo vai fazer a diferença, o que não significa necessariamente uma classificação do Barcelona. Afinal de contas, vai ter o jogo de volta no estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. É isso, pessoal. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima!